Con la invitada de hoy quería charlar hace un montón. A veces nos hemos cruzado en eventos porque las dos vivimos en Helsinki, pero nunca nos pusimos a charlar así largo. Jane Vita tiene más de 20 años de experiencia en diversos campos del diseño, como el diseño visual, la interacción, la creación de servicios y el diseño de estrategias digitales. Ella es muy activa en el mundo del diseño de servicios. Trabaja ahora como líder de diseño de servicios para una compañía de seguros en Zúrich, en Suiza, pero desde Finlandia. En esta empresa están explorando cómo pueden dar opciones sostenibles a sus clientes. En esta entrevista también hablamos de su investigación de doctorado, que trata de entender el espacio físico educativo. Nos va a contar de un experimento que hizo en Finlandia en relación a maneras multisensoriales de aprender. A Jane la motiva la creación de diálogo y significado entre tecnologías innovadoras, futuros resilientes y regenerativos para un planeta y una sociedad más saludables. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Bom, meu nome é Jane Vita, eu trabalho na área de design fazem mais de 25 anos, acho que completando 25 anos, um pouquinho mais, desde 1997. E que estudaste? Sim, estudei desenho industrial, programação visual, e logo em seguida fiz uma pós-graduação em web design na PUC do Paraná. En Paraná, Sí. en Brasil. Brasil. Pero ahora vivís en Helsinki. Estamos juntas en el estudio de grabación de Kaisa, que eso pasa pocas veces en estas entrevistas. ¿Qué haces en Helsinki? ¿Qué te trajo a Helsinki? Uma história muito longa. Essa é a terceira vez que eu tô aqui em Helsinki. A primeira vez eu vim para trabalhar, né, na Fioge, com o meu ex-marido. Ele foi para a Nokia, eu fui trabalhar na Fioge. Fiquei aqui 2 anos, trabalhando como designer de interação e visual designer, né? Continuou na programação visual, né, que eu estudei anteriormente. E depois voltei para o Brasil. Fiquei 2 anos. Vim para cá de novo depois desses 2 anos e comecei foi quando eu conheci você, Mariana. Você foi minha professora de design thinking na Laura University, então eu continuei com Sabes que no me acuerdo para nada. ¿Sí, Cuando no? vos me escribiste eso dije, mira, ni me acordaba. ¿Fuiste profesora hace cuánto? ¿Hace 15 años? Foi aqui, mais ou menos uns 10, 15 anos, mais ou menos uns 15 anos, 2013. O sea, estudiaste el máster, la maestría en Service Innovation Design. Exatamente. Mira. Isso. E também depois eu dei aula lá para o que a gente chama, né, de Service Design in Digital Context, no contexto digital, né? E foi, acho que foram por 2, 3 anos eu dei aulas lá também. ¿Y era buena profesora yo? Espero que sim. Pelo menos ninguém estava reclamando. No me acuerdo. Espero que haya sido inspirador. Foi sim. Eu imagino, para mim, com certeza, né? Que toda vez que você ensina é uma maneira de você aprender também. E quando você vê que as pessoas realmente estão engajando, estão ali, né, fazendo os trabalhos, né, que é tão difícil. Yo creo que era divertido lo que hacíamos, ¿no? Porque hacíamos algunas cosas con dramatizaciones. Sim. Ele é mais como projeto, né, esse curso. Então, a gente sempre tem as ideias, né, que eles apresentam, e no final você vê conceitos aplicados à jornada, e os serviços são digitais, então tem bastante gente, na época, hoje em dia tem muita coisa digital, né, Mariana, mas na época era uma coisa que todo mundo estava aprendendo, assim, né, qual que é o serviço indo, né, para essa área digital, né, como que funciona.
Pero te gustó estudiar, porque ahora estás haciendo un doctorado, ¿cierto? Certo. Tentando, né? Tentando, porque com o trabalho é muito difícil. Eu sou, o que a gente fala, que é estudante meio período, né? Então, eu tenho 8 anos para terminar o meu doutorado. Eu já tenho todos os créditos que eu preciso, mas eu tenho que publicar os artigos. E sobre que investigas? Eu investigo o envolvimento do designer, né? Como um facilitador que envolve e engaje as pessoas em temas sensíveis, né? E quando eu falo assim, temas sensíveis, são temas que precisam ser inseridos intencionalmente numa conversa, que eles não vêm com o design thinking ou com práticas que nós temos como designer, né? Ele precisa ser inserido como informação, como a gente fala, né? Como referência, né? Para as ideias, para o pensamento. E para a discussão, claro. Pero ¿tenés algunos casos que trabajaste como diseñadora que estás como analizando como parte del doctorado? Sim, quando eu estava sempre quis, né? Na verdade, assim, quando você começa a investigar e você vê a necessidade de ter um pensamento mais, tipo, robusto, de como o designer faz isso, foi quando eu falei, eu vou fazer um doutorado nisso, porque realmente não é só a cocriação em si, né? Trazer as pessoas e ter a conversa, né? E colaborar. Tem uma coisa além, né? Que o designer ele tem que intencionalmente trazer, né? Esses tópicos. Então, eu comecei a entender como que isso poderia ser discutido, porque já é difícil você fazer essas perspectivas diferentes. Aí você traz uma terceira, né, quarta, quinta perspectiva ali, que ela vem como teorias, assim, né, como coisas que podem fazer com que a solução no final seja mais sustentável, no caso, ou mais inclusiva. Então, comecei a tentar entender melhor como construir essa conversa. E aí eu passei a ver que, na verdade, não era só um momento, né, na criação, na época, na hora que você está ali na ideação, mas em todo o processo até o fim, inclusive com as métricas, como que você vai entender a performance dessas soluções. Então, é um processo bem interessante. Pero, a ver, contame un ejemplo. ¿Qué caso estás estudiando? Como ele um caso concreto. Isso, ele é mais uma formação de teoria, né? O meu PhD, né? O meu PhD, ele está na formação dessa ground theory relacionada a esse assunto. Mas eu tenho feito alguns experimentos, né? Então, um experimento que a gente fez foi com a Universidade de Uvascula, e junto com a professora Tina, a gente envolveu os professores na reformulação de conteúdo híbrido para os alunos, tipo, o envolvimento de tecnologia e inclusão, como que a gente pode desenvolver aulas mais híbridas que são inclusivas. Então, a gente criou 3 níveis de inclusão e comparou, né? Que era? Um curso sobre quê? Na verdade, pode ser qualquer curso. Na verdade, é mais no que a gente fala no setup, né? Como essas salas, os espaços devem ser configurados para poder receber essas aulas híbridas. E que tipo de, por exemplo, conteúdo que funciona também, né? E qual que é o envolvimento e quais são as necessidades dos professores para poder fazer a performance dessas aulas híbridas. O sea que lo que estaban diseñando eran las aulas. Isso, o sea, os processos. El espacio de educação. É mais um system thinking, assim, né, Mariana? Então, tem o espaço, tem as aulas, tem os perfis dos professores, as diferentes maneiras com que eles se relacionam com os alunos e conteúdo, os alunos. Na verdade, a gente não fez nenhuma pesquisa com os alunos em si ainda, mas eram também baseado em algumas assumptions, né? Ideias, assumpções que eles tinham de como os alunos têm dado feedback para eles, de como essas aulas têm sido até hoje. Então, a gente recebeu bastante informação direta, né? Não diretamente do aluno, mas indiretamente através de pesquisas anteriores, que a gente pôde também incluir. Mas o processo, na verdade, não é uma solução em si, foram 3 maneiras, né, de lidar com o conteúdo híbrido.
e que tipo de suporte a biblioteca teria, né, para ajudar o professor a configurar. Muita coisa foi interessante, foi na área Pero de terminó en suporte. algún manual, algo así, de ayuda a los profesores? Isso, Sí. mas para ajudar os professores. Inclusive, uma das investigações, a gente descobriu que os professores precisavam de ajuda muito rápida, né? Porque quando você está na aula ali, então teria que ter várias... O suporte foi uma coisa importante, né? Para os professores. Como eles recebem suporte com a parte de tecnologia, que às vezes eles não estão inteirados, ou se eles não entenderam completamente, né? Como que esse suporte funciona. Então, a gente criou algumas soluções, assim, tipo desde chatbot até um janitor, né? Uma pessoa no prédio ali, especializada, treinada para dar suporte em qualquer momento. Teve outras soluções que a gente criou que eram tags, por exemplo, na mesa, né? Com o conteúdo específico daquela sala, com o equipamento daquela sala, para ajudar o professor também a conseguir resolver coisas, tipo, A ver si entendí. Ustedes lo que terminaron haciendo es como una serie de recomendaciones para la universidad, donde les decían qué tipo de equipamiento y qué tipo de soporte técnico y qué tipo de interacciones los profesores podrían tener para como influenciar estas prácticas híbridas. Exatamente. ¿Entendí? Entendeu? Completamente. Y esto de la inclusión se refería a la inclusión de qué? ¿A la inclusión de estudiantes diferentes? E teve vários estudos que a gente trouxe, por exemplo, em como as pessoas aprendem, né? E a gente falou de conteúdos que são, por exemplo, maneiras de como as pessoas aprendem, né? Então, teria a parte visual, a parte de vídeo, a parte de texto, como tudo isso poderia ser distribuído, né? Que a gente fala multissensorial, né? São coisas interessantes que a gente trouxe. Por exemplo, a parte de tecnologia, que muita gente não conhece, né? A enormidade, né? De sensores e coisas que podem trazer, por exemplo, para o ambiente, que pode promover, por exemplo, a oxigenação, né? Uma circulação de ar melhor, ou umidificação, para que as pessoas estejam não fiquem tão cansadas, né? Numa aula longa. E até mesmo, por exemplo, umas coisas mais avançadas que poderiam estar do lado do aluno, né? O que ele poderia fazer, né? Para entender melhor a presença dele, né? Naquela sala. Teve algumas coisas interessantes, por exemplo, que a gente estudou, que tem algumas aulas híbridas. Às vezes o professor, inclusive não híbridas, né? Que a gente foi desde totalmente remoto, que o professor está num ambiente, né? E os alunos todos assistindo de casa. Aí a gente teve que era os alunos na biblioteca em diferentes partes, né? E o professor numa sala de aula interagindo, né, com material de tecnologia, mais tecnológico. E a gente teve vários desses cenários, né, que a gente estudou junto com os professores. E não eram professores de desenho, eram professores de qualquer área. De qualquer área. Na verdade, a gente trouxe também pessoas que ajudavam com a parte de tecnologia. Então, a gente tinha professor que cuidava... Professores, né, que dão aula na universidade. Pessoas que cuidam da biblioteca, que são responsáveis pela parte operacional da biblioteca, e também a parte tecnológica. Então, a gente tinha uma variedade de stakeholders, né, que poderiam realmente tomar decisões do que poderia ser mudado. Lógico que tinha muita coisa que era muito avançada, né, e que eles colocaram, quando a gente fala do roadmap, assim, e que vai um pouquinho mais para frente. Daqui a 2, 3 anos a gente pode ter uma solução, mas o que a gente pode fazer hoje? Acho que toda essa conversa ela foi muito válida para entender o que eles podiam fazer hoje, o que eles podem fazer daqui em alguns meses, né? Mas colocar isso como um plano. E vos analisás como se arma essa conversação. Sim, isso que é o conteúdo, né? Que é a teoria, no caso do meu PhD. O que eu tenho estudado, Mariana, é o processo de design. Então, a parte teórica, né, inicial da que a gente fala revisão, né, da literatura, ela é baseada em várias escolas de design e como eles falam sobre colaboração,
como eles falam sobre sustentabilidade, como eles falam sobre governança, como eles falam sobre business, as pessoas em si, né, como a pessoa é incluída. Então, eu estudei vários níveis em tentar entender essas teorias, até para não dizer que eu estou, por exemplo, inventando alguma coisa que já existe, né? Então, ou estudando uma coisa que eu poderia só tomar como parte do processo. Então, teve essa investigação. O que acontece é que hoje, o que a gente tem, ela vai muito nessa área de harmonização. Então, a harmonização, a gente tenta não causar um impacto, né? Mas o ideal seria regenerar. Então, como que a gente traz, né? Isso seria um próximo nível do design. Como a gente traz essa conversa, tipo, ok, então a gente aqui, como grupo, a gente vai criar essa solução e vai entender o impacto dela. Mas nesse contexto onde ela vai ser aplicada, existe alguma coisa que a gente possa, por exemplo, reconciliar ou regenerar, ou melhorar e trazer, né, a parte da justiça, né? Então, eu tento puxar um pouquinho mais para esse lado sensível. São discussões que as pessoas não veem muito valor. Então, tentar trazer esse valor para dentro da colaboração. Como de alguna manera generar una discusión que promueve un cambio en la organización y como sacarla a flote para que ese cambio se produzca, ¿no? Como de alguna manera explicarles que sí, esta conversación vale la pena tenerla. Claro. Exatamente, exatamente. E as pessoas, e é natural. Eu tenho agora trabalhado inclusive com o Brasil, na Zurich, que é onde eu trabalho hoje, que eu tenho aproveitado esses aprendizados, né? E realmente eu estou testando toda essa inclusão de conteúdos sensíveis. E a gente tem colocado cartas e assuntos relacionados a modelos regenerativos. Prosperidade, né, que tem valor à comunidade, tem várias coisas que a gente tem colocado como conversa e que as pessoas estão simplesmente consumindo. Ninguém está realmente questionando o porquê que aquilo está ali. Então, é interessante ver que realmente, agora eu ainda não tenho as soluções, né? Como que isso vai impactar as soluções que a gente está criando. Então, nesse momento agora, a gente tem tido workshops para ideação. Hoje é o primeiro deles, inclusive, que eles identificaram oportunidades dentro da jornada de serviço e que eles podem ter esses pensamentos, né, essas considerações. Pero ahora pasaste a lo que haces como tu trabajo. Isso. Vos trabajás para una empresa de seguros en Suiza. Isso. Entendo bem? O que é interessante, né? Como é esto de hacer estos talleres remotos todo el tiempo? Sim, é remoto. ¿En qué trabajas en esa aseguradora suiza? Eu trabalho como lead designer, né? E praticamente eu lidero projetos, né? Que tem um projeto que eu tenho dado bastante suporte, que é a parte de capacitação em Customer Experience, que várias unidades, né? Elas estão montando seus times, estão adotando, né, novas tecnologias. E esse, que a gente fala, processo mais centrado no consumidor, né, nas pessoas. E eles têm várias, que a gente fala de playbooks e guides que a gente tem que, uma vez ou outra, ajudar, né, as BIOS. Mas o projeto principal é esse de geração, que a gente fala da criação de opções sustentáveis para o consumidor. ¿Qué sería? A ver, contame, ¿qué sería en una aseguradora una opción sustentable? Seria, por exemplo, quando você tem um sinistro, né, com um acidente. Sim. E você, por exemplo, precisa trocar uma peça ou precisa equipar o seu carro. Sim, se me rompió el auto e... Você vai optar por uma opção mais sustentável em vez de, por exemplo, comprar uma completamente nova. Mas o incentivo, ele vem da empresa também em mostrar que é vantagem você ter essa opção sustentável. Por exemplo, dando uma garantia extra ou incentivando realmente que as pessoas elas escolham essas opções. Mas as soluções ainda não estão prontas, Mariana. Então, o que eu estou te falando agora
são momentos onde eles veem que existem oportunidade. Claro. E muita coisa vem de prevenção também, né? Se você De for prevenção de acidentes. tanto do sinistro em si, de você realmente ter que, né, por exemplo, trocar um carro, ou você ter que trocar um aparelho, mas com os cuidados que você tem. Então, como que a empresa em si poderia ajudar as pessoas na prevenção? Então, essa parte de, por exemplo, dar suporte, ou a gente fala drive behavior, como que fala isso? Ajudar o consumidor a ter um comportamento mais sustentável, apoiando com informações e engajando ele, né? Então, existe muita essa parte também da prevenção, não é só da troca em si, né? Que a gente fala, são 3 objetivos principais, que é criar evidência, né, para os serviços que já são sustentáveis. Por exemplo, o que a Zurich faz hoje, né, que é sustentável. O sea, lo que haces es mostrarle a la empresa que vale la pena crear estos servicios sustentables. Exato. O sea, tenés medidas. Isso. E porque as pessoas também, eles têm... por exemplo, existe uma assumption, né? Uma assumpção que as pessoas não compram sustentável. Sim. Isso a gente escuta de todo lado. Toda vez que você trabalha com algum projeto onde a sustentabilidade é um tema hoje em dia, as pessoas, elas acham que pessoas não compram sustentabilidade. Na verdade, quando você pergunta para as pessoas, elas dizem, sim, se você tivesse uma opção, sim, X e A e B, você compraria a sustentável ou veja de quanto que é o mesmo preço. Sim. Elas sempre vão comprar sustentável, entendeu? Claro. Tienes que saber cuál es la opción sustentable. Exato. Então, tem o trabalho de identificá-la, claro. E isso faz parte do processo de design também, Mariana. Então, quando eu falei para você da performance, né? E como como um grupo, a gente entende. A execução toda tem que ser sustentável, né? Tem que ser a execução sustentável, as métricas, né? Que dão suporte para criar essa visibilidade sustentável. Como você compara as opções? Tem certos parâmetros que precisam ser classificados, né? Que precisam ser acordados dentro da empresa. Então, tanto essas conversas que às vezes elas acontecem num silo, né? O que a gente tenta fazer é ter uma conversa com perspectivas diferentes. E isso faz com que tudo que se cria nesse estágio inicial, ele seja mais holístico, né? E seja mais completo. E isso ajuda também a evitar externalidades, né? E você pode mitigar impacto, né? Então, por exemplo, se você descobre que uma solução... a gente fala trade-off, né? Uma solução, por exemplo, que às vezes ela é importante. Como quais são as contradições internas. Sim, que há contradições. Então, pode ser financeira, como pode ser entre comunidade e a natureza, né? Tipo, sim, se você dá prosperidade para uma comunidade local exatamente daquela maneira, como que isso impacta a natureza? Qual que é o trade-off, né? Então, essas coisas, às vezes, são interessantes também entender. Que não é tão simples, né? Então, elas precisam ser discutidas nesses estágios iniciais também. Não pode ser lá no final, by the way, né? Sim. Tipo, pois não, a gente não pensou nisso, agora too late. Então, não, a gente tenta realmente entender nesse processo inicial. Para inteirar, né? A gente inteira e vai melhorando, vai entendendo até o produto ser executado. Esta entrevista es parte de las listas Educación y Diseño, Diseño de Servicios, Diseño Sostenible, Brasil y Diseño y Finlandia y Diseño. Las listas las encuentran en la sección Recomendados de nuestra página web y en Spotify. Una de las preguntas que hago a Jane es cuál es el papel del diseño en la transición hacia lo sustentable. Ella responde con una lista de lo más interesante porque se mezclan herramientas concretas, como cuando el diseño usamos herramientas que permiten darle tangibilidad a las soluciones, darles cuerpo
o materializarlas para poder entender su totalidad y la interacción de sus partes. Pero también en esta lista nombra cuestiones más abstractas, como cuando el diseño nos sirve para alinear objetivos. Muchas veces, claro, las dos se tocan, porque una materialización o una visualización nos puede servir para ver la totalidad y con eso alinear objetivos. Cuando estamos hablando de una transición hacia lo sostenible, necesitamos prestar atención al componente humano de la toma de decisiones, como el compromiso de la gente y la actitud frente al cambio, la cultura de la organización y muchos otros factores. El diseño tiene un potencial en ese contexto cuando ofrece herramientas que contemplan lo subjetivo de estos componentes humanos. Sigamos escuchando a Jane, que tiene mucho más para contarnos. Me contó un pajarito que vas a dar una charla en el Service Design Network, en la red de diseño de servicios. Sobre qué vas a hablar? Então, é verdade. Eu vou ter uma palestra no Service Design Global 2023, 2023, agora em outubro. É super interessante que... Claro que eu vou falar dos designers, né, tendo esse papel, né, de intencionalmente trazer esses tópicos, né, para uma conversa, né. Não, o processo de design não é uma conversa, são várias, né, durante o processo de design. Mas e como que você pode inicialmente, né, o que inicialmente você pode criar valor, né? Você não vai trazer todos os tópicos, todos os targets tipo os OSDs, né? O SDGs, né? A gente não vai trazer todos esses tópicos logo de cara. Os objetivos sustentáveis, decís, los da ONU. Isso, e tem vários, né? Tem vários, tem ESGs, dependendo, tem tem as empresas B, né? Tem várias maneiras como as pessoas têm avaliado, né, o que uma empresa, se é uma empresa sustentável, se é uma empresa sustentável. Então, não é exatamente esse conteúdo que você traz logo inicialmente. Então, assim, na verdade, o que você quer fazer é gerar e medir começar aos poucos e engajar, né? E o processo, ele é modular, então você vai trazendo diferentes aspectos em diferentes momentos, né? O sea, como que tu punto es que cómo las organizaciones pueden empezar a trabajar con estos objetivos de desarrollo sustentable, entiendo bien, y cómo se van haciendo esos pasitos hacia la transición. ¿Hablas de diseño de transición, por ejemplo? As transições são importantes, com certeza, porque quando você tem o portfólio de serviços, você tem que entender, por exemplo, se você vai ter duas soluções e como que você transita de uma para outra, certo? Então, é importante, por exemplo, muitas empresas hoje têm como objetivo aumentar as vendas, né, com produtos mais sustentáveis, porque elas não podem começar só a vender produtos sustentáveis, porque tem essa transição, né, de uma para outra. Então, ela meio que cria esses dois produtos em paralelo e vai transitando toda a empresa, né, nessa direção mais sustentável. E isso vão levar alguns anos, né? Então, a gente, esse design, essas transições que a gente precisa, né, criar, não é de A para sustentável. Sí, no es de un día para el otro. Sí. Exato. Hay que como diseñar las transiciones. Tem que desenhar todos esses Vos vas a mostrar como né? diferentes casos en donde las empresas están tratando de transicionar hacia lo sustentable, ¿entiendo? Isso. Então, elas estão investindo. É como foi, se você pensar como foi a transição digital também, né? Sim. Existe muita... como as empresas foram até hoje, né? As empresas integrando sistemas. Eu acho ¿Y cuál es el rol del diseño en esa transición hacia lo sustentable?
Claro, é o que a gente... Tangibilidade, né? Com certeza. O designer, ele tem um papel muito importante no desenho do processo, com certeza, né? E no engajamento, que é isso que eu defendo no meu doutorado, de trazer essas informações, tudo, para o processo de criativo, né? Na inovação, na criação de conceitos mais sustentáveis, implementação mais sustentável. E identificando, né, quando a gente fala de design de serviço, Mariana, é bem importante você entender a experiência, né, como uma coisa que a gente não controla, mas que a gente pode dar suporte, né, a empresa dando suporte para que o consumidor seja mais sustentável. Isso, a gente agora, falando de transição, nem todas as pessoas estão prontas para fazer uma escolha sustentável, entende? Sí. Como que primero hay que cambiar la actitud de la gente hacia lo sustentable para poder ir hacia allá, ¿no? Isso, porque se você for perguntar, pode ser que realmente as pessoas achem que comprar sustentável é muito caro. Aliás, tem várias pesquisas dizendo isso, né? Sí. No, yo me refería también a la gente adentro de la empresa, que esse cambio vale la pena hacerse. Exatamente. E aí tem esse lado, com certeza, que é um dos mais importantes, que é a atitude, né? Mudar essa... A gente pode ser mais sustentável, a gente quer ser mais sustentável, a gente tem condições, né? A empresa, ela tá caminhando. Então, os targets, né? Que são esses objetivos bem claros que da empresa precisam estar... Tem que estar na estratégia. As pessoas sempre perguntam, quando eu tenho essas conversas com os stakeholders, eles falam, mas isso não faz parte da nossa estratégia. As minhas métricas, né, o que eu tenho que atingir no final do ano, não tem nada a ver com sustentabilidade. Si la métrica es solo ganar plata, es muy diferente que no tratar de apoyar a objetivos sustentables. Exatamente. Então, tem todas essas conversas, elas acontecem. Então, normalmente, às vezes, essas transições acontecem. Até da empresa em si entender que ela precisa ter esses targets sustentáveis para que os líderes tomem decisões que vão impactar essa performance, né? É um trabalho de transição, realmente, Mariana. Então, você tem que... Eu acho que o designer, como a gente consegue tornar tangível essas conversas, fica fácil, não digo fácil, mas fica possível alinhar, né? Então, quando você traz essas pessoas para uma mesma sessão, para uma conversa, para uma reunião, você consegue criar, a gente fala, a imagem, né? Tipo, essa tangibilidade, e eles entendem melhor e conseguem discutir. É diferente de, sabe, o elefante, né? Tipo, você traz as partes, cada um tá tocando numa parte do elefante, mas ninguém vê o elefante. Aí quando você traz o elefante, a gente tá montando um elefante, entende? Aí você começa a ter essas conversas, né? Que são muito produtivas. Y si queremos aprender más sobre este tipo de temas, ¿qué nos recomendás? ¿Qué lees o qué escuchás o qué mirás que tenés ganas de...? Eu tenho uma lista aqui, viu, Mariana? Ahora viene la lista. Porque yo estas preguntas se las hago antes, o sea, se las mando antes para que la gente venga muy preparada. E Jane vino muy preparada. Não, e eu leio bastante, então foi bem difícil até falar assim, que tem tanta coisa boa, mas ao mesmo tempo... Eu não sei qual que já foi traduzida para português, né, e espanhol, então acho que o pessoal vai ter que fazer uma busca depois. Mas, assim, tem uma que provavelmente você conhece. Lo que a vos te inspira, não importa se está traduzido ou não te preocupes. Mas o Arthur Escobar, para mim, é uma referência, você com certeza conhece, o Designing for the Pluriverse, que é super interessante, né, e ele fala, né, desse mundo onde todos nós, diferentes culturas, elas convivem, né? ¿Escuchaste a entrevista que le hice a Arturo Escobar en Diseño y Diáspora? Sério? Eu não vi, eu tenho que ver. Sí, es como el autor más recomendado, o más leído entre nuestros entrevistados. Viu só? Então não tô longe, não. Excelente. Aí tem um que eu gosto bastante, que é o Bruce Mau. Ele tem feito várias coisas interessantes, acho que vale o pessoal ver. E ele tem um livro que acho que foi o mais recente, que é o The Nexus, que também fala bastante desse olhar holístico e da importância do contexto, né, em design, dessas tecnologias, né, emergentes e coisas que
pensamento sistêmico, né? Que você olha várias facetas, né? E como elas se relacionam, né? Acho que é super interessante. E tem vários exemplos, ele sempre traz bastante coisa, que ele tem uma experiência super vasta. Uma que eu comecei a ler, que é super interessante, que é Inspiring Green Consumer Choices. Claro, tem tudo a ver com como que você encoraja, né, pessoas a fazer escolhas mais sustentáveis. E tem a ver com o Behavior Economics, esse comportamento, né, econômico, né, como a gente faz escolhas. ¿De quién es ese libro? Michael Smith. Perfecto, ya con todo esto tenemos un montón. Y decime una cosa, para el futuro, ¿qué te imaginas que va a pasar con esta transición hacia lo sustentable? Eu acho que é mais um wishing, assim, né? Um desejo. Sí. Bueno, el deseo es que vayamos ahí lo más rápido y eficientemente posible, ¿no? Porque Isso. con esta situación del cambio climático tenemos que poder reaccionar rapidamente. Eu acho que tem um medo grande da gente se isolar com AI, com certeza, e ter essas conversas muito isoladas e ter essas conversas como garantidas, né? E não ir atrás. E eu vejo muitos designers super... Porque a gente cresceu nesse... o design cresceu nesse desenvolvimento tecnológico, né? A gente tem... a gente faz parte de um processo de inovação. Muitas pessoas, elas têm... muitos designers, né? Eles se envolvem em processos de inovação e isso, a AI, ela vem com essa força, né? De, mais um canal, mais uma ferramenta para a gente colaborar. Então, é muito fácil a gente adotar e começar a, de repente, até se isolar, porque qual seria o valor, né? E as pessoas começarem a se questionar e, de repente, as respostas são muito certas e eu tenho medo desse futuro. Então, o que eu tenho, como ao contrário, porque eu sou a favor de cocriação e colaboração e todo esse processo, né, das conversas, né, que as pessoas devem ter para o pensamento mais holístico, até em termos culturais e contexto, né, e diversidade em sua amplitude, como que essas novas tecnologias vão interferir. Mas eu imagino que eu gostaria que fosse mais um integrante na conversa, assim, sabe? Você põe lá o Google AI lá e fala e pergunta e ele participa dessa conversa. Não gostaria muito que as pessoas fizessem essas conversas isoladas, mas se ele viesse, né, ou ela, né, o ese ser, ¿no? Pero decime, para tener un pensamiento más holístico, una de las cosas que se vienen repitiendo en la entrevista es esto de que es muy importante tener en cuenta el contexto. Pero vos diseñás desde Finlandia para una empresa en Suiza con un equipo en Barcelona, en España. ¿Cómo hacen para tener en cuenta el contexto en esa situación? E desenhando para o Brasil no momento, né? Então, eu sempre trabalhei nesse, como a gente fala, nessa multiculturalidade, Mariana. Então, é natural que eu tente sempre entender o contexto local de onde está sendo aplicado, mas como eu não falo muito bem finlandês, eu sempre fui colocada em projetos internacionais, né? Que tem muitas pessoas de várias outras culturas envolvidas. É lógico que você aprende muito, Mariana. No, y aparte supongo que tener a alguien extranjero también es una manera de investigar el contexto, ¿no? De alguna manera también aportamos por tener esa visión desde afuera cuando estás trabajando en un contexto suizo. Isso. E a gente está trabalhando bem perto da equipe do Brasil, né? Então, o contexto deles é super importante. Os parâmetros e coisas que a gente tem criado, ele tem que ser escalável, né? Ele tem que ser usado de uma maneira mais, vamos supor, Zurich, assim, né? Porque tem a coisa da identidade, da marca, tudo de como eles querem replicar isso e ser conhecidos por essas atitudes, né? Mas, ao mesmo tempo, quem vai criar os produtos, os serviços é o Brasil. Então, tem que estar muito amparado no que eles podem fazer, no que o mercado quer, como você engaja os brasileiros, né, nesse tipo de soluções, né? Então,
não sai disso. Mas o processo de design, Mariana, que eu acho que é interessante, você tem como... É mais essas conversas, e quando elas acontecem no processo, isso você pode desenhar e ele só é um esqueleto, entendeu? E se você fala assim, esse é o esqueleto, você constrói um esqueleto, que é a estrutura. Mas tudo que vem, né, como para preencher, é muito contextual. Então, isso nasce do processo. Mas o esqueleto, ele te dá uma orientação, né? E é lógico, Mariana, a gente sabe que nada é super perfeito, que você tem que se adaptar a algumas coisas, né? Mas o design, ele sabe disso também, né? Sabemos adaptarnos. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Al final de la entrevista, Jane propone un pensamiento más holístico. Creo que esto del pensamiento holístico es algo de lo que se habla tangencialmente en varios foros de diseño, pero escuché muy poca gente profundizando en el tema. Quizás podríamos entrevistar justamente a investigadores que se dediquen a esto. Para mí, el tema del holístico se puede atacar desde diferentes lugares. Uno podría ser el pensamiento sistémico, que por lo menos eso es algo que cada vez más se habla muchísimo en Finlandia y en otros foros internacionales de diseño. En el diseño holístico consideramos todos los componentes de un sistema, igual que en el diseño sistémico, y cómo interactúan entre sí. En lugar de abordar un problema de manera aislada, busca comprender cómo cada parte afecta y se es afectada por otras partes. No muy diferente al tema de cómo el contexto afecta a lo que hacemos o viceversa. Cuando hablamos de contexto, estamos hablando de tener en cuenta factores ambientales, culturales, sociales, geográficos, etc., que influyen en el diseño o en el impacto que pueda tener el diseño. También creo que cuando hablamos de holístico podemos pensar en el componente transdisciplinario, involucrando expertos de otras disciplinas. O sea, cómo trabajamos muchos de nosotros en equipos donde somos los únicos diseñadores y el resto estudió otra cosa o se especializó en otra cosa. O también podemos decir que cuando estamos hablando de sostenibilidad, ya estamos teniendo un pensamiento holístico, porque estamos teniendo en cuenta el planeta, los otros seres vivos, y con eso dejamos de mirarnos en ombligo y somos un poco más holísticas. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales de YouTube, Instagram, LinkedIn y Twitter, o X, o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.